Olá, leitores e seguidores do Hoje Paraná. No Hojecast essa semana, eu e o Fernando vamos receber o empresário César Brecail. Comanda o Uau, a lanchonete mais tradicional e querida da cidade, e vai nos contar uma história de 50 anos de atividade. César, bem-vindo. Eu não sei se chamar o Uau de lanchonete já não é um erro. O Uau tem pratos sensacionais. Eu fui mês passado almoçar com o teu assessor de imprensa, Fabiano, e comi uma lasanha sensacional lá. Então, não sei se já não devia estar falando que o Uau é um restaurante da cidade. E o André está bem atualizado. A lasanha é prato novo. É novo. Prato novo, fui lá, é verdade. Bem-vindo, César. Bom, André, Fernando, primeiro, agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho da história do Uau, um pouquinho do nosso dia a dia, para tentar manter a casa, receber seus elogios que você acabou de fazer. Imagina. Agradeço muito, Fernando, um velho amigo. É um prazer realmente estar aqui com vocês. Mas voltando ao tema, né? Ao tema principal, a tua pergunta. Veja, a gente sempre gostaria de levar até o nosso cliente o serviço e um produto de restaurante com a qualidade que um restaurante oferece, mas a um preço de lanchonete, a um valor que a pessoa, por exemplo, no Uau você não tem 10%. É uma maneira de baratear o ticket do nosso cliente. Nós não cobramos estacionamento, nosso estacionamento é gratuito. Ou seja, então são pequenos detalhes e oferecendo um produto tentando ser da melhor qualidade possível. Como você falou, realmente que você encontraria em qualquer bons restaurante de Curitiba. Então, fazer esse produto de restaurante chegar até as mãos do nosso consumidor a um preço mais acessível do que se ele fosse a um restaurante. Talvez isso mais ou menos explique aonde que a gente fica no mercado. Maravilha. O Uau fez 50 anos, agora em novembro completa 51. 51. Foi criado, fundado pelo seu pai, Luiz Gonzaga. Isso. Mas, curiosamente, ele foi criado em Londrina. É verdade. Como é que veio para cá e como é que é essa história? Verdade. Meu pai sempre foi um visionário. O Fernando conheceu muito bem meu pai. Ele sempre anteviu tendências, digamos, né? Numa época que se falar em comer fora de casa, ou se era um restaurante, mas lanchar fora de casa, a pessoa tinha que ir numa panificadora, porque não existia o conceito de lanchonetes com essa facilidade que nós temos hoje. Então, o que ele pensou, né? Ele fez uma viagem até o interior do Rio de Janeiro e viu o que seriam, na época, como se fossem trailers, né? Porque na época existiam já trailers, mas ele mudou a ideia de trailer para menor, numa proporção menor ainda, né? Mais fácil acesso. E ao invés das pessoas terem que ir até os estabelecimentos, os carrinhos iriam até próximo das pessoas. Então, ele facilitava o acesso das pessoas até o produto que ele queria vender. E meu pai era radialista na época, sabe? Meu pai ele era radialista, efetivamente, cuidava do microfone. Ele chegou a ser daí proprietário de uma rádio em Londrina, bem conhecida. Quando ele resolveu mudar de ramo, e realmente em 3 meses ele viu que era o ramo dele, que ele gostava mesmo, era o ramo de alimentação. E em seguida nós já viemos com a família. Ele veio, eu era criança ainda, veio com a família para Curitiba e nos estabelecemos aqui. E quando é que você assumiu o controle? Na verdade, eu comecei a trabalhar com meu pai bem jovem, tá? Dos 16 anos em diante, eu já, de alguma maneira, participava. Lá. Mais efetivamente, ali na faixa próximo aos 18, um pouquinho antes dos 18. Eu casei muito cedo, casei com 21 anos. Então, muito cedo, já tive que... A responsabilidade, a necessidade, né? Não tinha muita escolha. E foi muito bom trabalhar. Meu pai faleceu muito jovem. Meu pai faleceu com 56 anos. Mas o tempo que eu trabalhei com ele foi toda minha experiência, tudo que eu aprendi, na verdade, grande parte foi desse contato com ele, né? E dentro do Uau. Não, sem dúvida nenhuma dentro do Uau. Fernando? Então, eu vou reportar porque eu conheci bem o início deles aqui em Curitiba, né? A gente participava das entidades de classe, clube de diretores lojistas.
Fora que começou com os carrinhos de rua, né? Que eram muito parecidos. Falando no Rio de Janeiro agora, lá tinha os Genial, né? O Genial. Que acho que tem até hoje. Eu acho que tem até hoje. Acho que não, tem sim até Deve hoje. ter, né? Mas o Genial é lojas físicas, é a loja física, né? E vende eles chegaram a ter, na década de tinha 60, 70, também. eles tinham os carrinhos mesmo. Mas, enfim, e o que deu para ver foi o rápido crescimento do Uau-Uau, né? E uma característica que nos chama a atenção, e o César honra isso até hoje, é a qualidade. Né? Você vê, as lojas são impecáveis em termos de limpeza, a escolha da qualidade do material que ele usa, os ingredientes para preparar todos os pratos. Então, isso é uma coisa fantástica. Então, isso tem tudo a ver com o que ele disse agora há pouco ainda, ou seja, aquele cuidado de fazer com que o ticket do seu consumidor seja o mais acessível possível. Né? Eu sou até suspeito de falar muito porque eu sou um cliente de vida inteira do Uau-Uau. Então, acho que uma coisa legal que o César podia nos contar um pouco são curiosidades. Né? Ele deve ter um dia a dia bastante intenso. Hoje são quantas lojas, César? São 7 lojas. São 7 lojas em Curitiba. Em Curitiba. Todas E em você Curitiba. continua com aquela ideia de franquias? Veja, a franquia é um projeto que nunca sai digamos assim, da mente, mas no momento não é o nosso foco hoje, sabe? Nosso foco hoje talvez o ano que vem abrir mais uma loja própria. E um segmento que a gente está postando bastante, que a gente tem gostado muito, nós temos o Uau-Uau Café. Não sei se você conhece, eu te encontrei lá, inclusive, aqui no Shopping Miller. Sim. Lembra? O Uau-Uau Café. A gente acha que esse é um segmento. Nós temos uma fabricação uma fábrica de produtos de confeitaria dentro da nossa empresa, que a gente pode abastecer, no caso, essa linha. Então, se tem alguma franquia que a gente gostaria, estamos falando em franquia, seria mais no Uau Café do que na lanchonete Uau hoje, para esse momento. Para o Uau, nós gostaríamos de abrir loja própria nesse momento, não como franquia. Porque a franquia, quando a gente fala muito sobre franquia, todas aquelas pessoas dizem uma coisa só: a franquia é muito bom quando você é franqueado de alguém que produz o produto. Você tem toda a razão. Eu imagino que você abrir uma franquia de cachorro-quente, especialmente, é muito fácil amanhã depois o teu franqueado se sentir inconfortável com alguma coisa e querer ele mesmo desenvolver aquele mesmo produto. Sim. Apesar do Uau-Uau ter uma fama de algumas coisas, né? Por exemplo, o pão do Uau-Uau, né? Que é aquela mágica. Quem é que fabrica o pão do Uau-Uau? Quem é que fabrica o pão do Uau-Uau? A lenda, né? A lenda Essa lenda. Na verdade, isso aí também remonta à história do meu pai, há quase 51 anos atrás, quando meu pai foi iniciar o produto, ele tinha em mente o que ele queria de pão, o pão dos sonhos dele. E ele literalmente se internou numa panificadora, ficou 30 dias internado dentro do panificador para desenvolvimento, ele desenvolveu. E daí o pão hoje é uma receita própria, fabricado por terceiros, sob um contrato de exclusividade, todos os cuidados, né, dessa relação, mas a receita é própria. E nós devemos isso também ao meu pai, no caso. Bacana. E como é que funciona a logística disso tudo? Você tem um centro de distribuição ou cada loja produz os seus produtos? Não. Voltando, por isso que eu falei da franquia. Você tem toda a razão na tua explicação aí da franquia, que é muito melhor, é muito mais saudável uma franquia que tenha a sua fabricação, domine a sua fabricação. Por isso que eu comentei que a nossa ideia em franqueabilidade seria mais a do Café Uau, até do que propriamente o Uau. Porque no Café Uau, nós produzimos tudo. Toda a linha, digamos, ficaria sobre o nosso comando. E o franqueado também, no caso hipotético, que pensasse dessa maneira de mudar os conceitos da franquia, não devia nem pensar em franquia, né? Porque justamente o bom de você optar por negócio de franquia é que você vai pegar uma história, você vai pegar todo um conhecimento, quantas coisas nós já erramos e fomos aprendendo com os erros, e quem compra uma franquia já passou por esse caminho mais... vai evitar esse caminho mais duro, digamos, né? Que nós passamos. Sim. Basicamente é isso. A franqueabilidade nossa seria por essa linha de cafés, no caso, né? Continuando com o Uau-Uau, com as lojas de Uau-Uau, a matéria-prima, você desculpa, usa só produtos brasileiros? Tudo daqui. Muitos produtos são, como o pão, é feito exclusivamente para nós. Por exemplo, nós temos um cachorro-quente, que inclusive é um xodó meu, que eu gosto muito, não sei se já provou, é o New York, é o Uau New York. É com uma salsicha grelhada.
E essa salsicha é feita especialmente para nós, também desenvolvida, uma receita para nós. Então, tudo que a gente tem lá, por mais que a gente algumas coisas a gente não fabrique, mas a maioria delas é feita exclusivamente para nós. O que dá essa identidade, né? Que o Uau, essas características próprias. Não é só um cachorro-quente ou uma lanchonete. Ele tem todas essas características que nós tentamos fazer da nossa lanchonete, restaurante, num lugar especial. Porque é um padrão que você pode, em qualquer loja, que você vai estar ali participando e curtindo o mesmo sabor que você teria em qualquer outra. E a gente tenta sempre, o nosso foco, sempre, digamos assim, é a família. Não necessariamente a família junta ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, é um espaço que a família pode ir a qualquer momento. Tá? Como eu falei, não necessariamente a família toda junta o tempo inteiro, mas nos seus horários de lazer ou até de necessidade. Um almoço tardio, como você falou, você pode chegar, você como falou da lasanha, pode chegar, eu quero almoçar, tive uma reunião, tive uma gravação hoje até mais tarde, vou almoçar às 4 da tarde. Você pode ir lá às 4 da tarde, vai ser servida uma refeição. É um diferencial. Voltando um pouquinho ao início do Uau, você falou dos carrinhos, né? Uma característica nossa, que a gente nunca abriu mão, é dessa história do carrinho. Você pode ver, por mais que as lojas realmente tentem dar todo o conforto para os clientes, não cobramos estacionamento, atendimento na mesa, não tem das pessoas, mas os carrinhos continuam na frente. Essa é a história do Uau. A pessoa que quer só chegar, comer rapidamente, chegar ali, comer um bom produto rápido no carrinho e sair. O que ela fazia isso quando ela era garoto, e hoje ela leva o filho dela ou o neto dela, ela vai ter a mesma experiência de quando ela era um garoto. E a frequência nos carrinhos é grande? É grande, é grande. É bem bacana. É aquilo que você falou também no começo, essa afetividade e essa memória afetiva é lúdico. Tem um quê lúdico da pessoa chegar ali no carrinho, remonta. Eu percebo isso. Ali na loja da Carlos de Carvalho, ele tem carrinho na frente e nos fundos da loja. Isso. E toda vez que eu vou lá, é a loja que eu, apesar de eu morar no Cabral, quase do lado da tua loja do Cabral, a que eu mais frequento é da Carlos de Carvalho. Você morava ali, né? Morava na Presidente Toné. Pois é, eu lembro. Mas tem uma coisa meio afetiva também da região. Mas toda vez, os dois carrinhos têm cliente. É muito bacana. Quantos carrinhos o Uau chegou a ter? Olha, na época que era digamos, o nosso negócio eram os carrinhos, né? Do meu pai, no caso, em torno de 30 carrinhos espalhados pela cidade. E realmente, Curitiba era outra Curitiba, né? Era uma Curitiba bem menor. Realmente ele mapeava a cidade, sabe? Era muito interessante. E daí era feito um abastecimento, porque como desde sempre a qualidade dos produtos sempre foi a prioridade. Então existia uma Kombi, na época era a Kombi que passava incessantemente nos carrinhos, sempre fazendo reabastecendo. Né? E você tem um número para nos contar nessa curiosidade que o Fernando citou? Quantos cachorros quentes você vende hoje? Por dia? Depende. Você sabe que isso é uma das coisas cruéis do nosso negócio, né? O tempo, por exemplo, o clima, tem tantos senões que vão permitir que a gente venda mais ou menos. Então é um número que varia demais. Você tem um jogo na televisão, as pessoas saem menos de casa. Daí, ainda bem que daí a gente tem o delivery, né? A gente daí tenta suprir essa demanda pelo delivery. Porque é curioso, né, Fernando? O Uau, fazendo 51 anos, é um pioneiro, né, no ramo em Curitiba. E ele preza pela tradição e pela excelência dos produtos que ele vende. Sim. E, logicamente, depois do Uau vieram N vendedores, entre aspas, de cachorro-quente, seja de rua, seja de lanchonete física. E o Uau nunca nem baixou a sua qualidade e nem, entre aspas, não sei se eu estou errado, nem chegou a ser ameaçado no mercado por isso. Né? Não vou dizer ameaçado pelo mercado, mas nossa história, quem vê assim, parece fácil, né? Mas nós tivemos meu pai, principalmente, muitas dificuldades nesse caminho. Porque, como eu falei, né, o início foram carrinhos espalhados pelas esquinas de Curitiba.
teve uma época que isso, no começo, isso era liberado, isso era possível em Curitiba. Uhum. Daí, sob um prefeito, que até depois se tornou amigo nosso, um grande prefeito, mas ele fez uma lei proibindo o comércio ambulante em Curitiba. Então, você imagina, o nosso negócio era esse. Do dia, assim, Marco, daqui 6 meses, vocês não vão mais poder ter isso. Então, você imagina que traumático. Simplesmente acabaria o negócio. Aí que meu pai pensou, vou transformar. Então, ele teve uns meses para se estabelecer ali, que onde hoje é o AOL da Carlos de Carvalho. Ele era uma sorveteria no fundo e os carrinhos na frente. Mas, imagina, até as pessoas descobrirem, naquela época, que os carrinhos de rua não estavam mais na rua, estavam num lugar fixo. Não é fácil, né? Claro. Daí outra situação muito difícil que nosso ramo daí passou, não só o UOL, a pandemia. A pandemia foi uma coisa, quantos dos nossos concorrentes, ou não, nem os players do mercado, né? Quantos não conseguiram passar pela pandemia? Ou seja, tivemos momentos difíceis. E uma coisa, um desafio constante, encaixa também naquilo que você falou no começo da nossa conversa, como se manter atualizado, né? É uma preocupação permanente nossa, identificar as necessidades do nosso cliente. Por isso que vocês também falaram, hoje o UOL é mais um restaurante quase do que uma lanchonete. É que a gente tenta suprir essa necessidade do nosso cliente. Então, se ele quer, como falei, fazer almoçar às 4 da tarde, ele consegue. Se ele quiser tomar um café, simplesmente, ou seja, nós estamos sempre, tentamos estar sempre prontos a atender às necessidades do cliente. Eu não conheço. Isso é permanente. Isso é uma preocupação permanente nossa. Eu não conheço. Hoje são quantos funcionários, César? Em torno de 150. 150 em Curitiba. E você viaja para ver essas feiras no exterior, de novidades nessa área de fast food? Já faz alguns anos que eu fui algumas vezes a NRA em Chicago, é uma feira fantástica, fui algumas vezes, sim. E alguma coisa interessante que está acontecendo lá fora? Veja, eu sempre falo, é interessante, quando você vai para uma feira, não necessariamente você vê uma coisa que vai te mudar, não é isso, mas o conjunto do que você viu, equipamento. E você pode até não ter aquele equipamento aqui ou não querer importar por algum motivo, mas você vê alguma coisa que você pode melhorar. Eu sempre falo isso. O bom dessas feiras não é só em feira. Eu abro até umas viagens que você faça, não necessariamente só para a feira, que até São Paulo. Você vai para São Paulo, você vê algumas coisas que podem ajudar no teu negócio. Então você tem que estar sempre atento, observar. E estamos sempre aprendendo, né? Quando o pessoal acha que sabe bastante, é o começo do erro, tá? Nada, né? É o erro, né? A gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo. Isso é importante. Uma curiosidade, César. Por que as sanduicherias, como a gente vê muito na Itália, não emplacaram no Brasil? A Itália tem uma grande rede chamada Panino Giusto. Tem nas principais cidades italianas. Ela se estabeleceu em São Paulo e não resistiu 2 anos. É outro tipo de sanduíche. A maior parte de sanduíches frios, né, com ingredientes normalmente caros, presunto cru, aquelas coisas, os queijos mais caros. E Curitiba nunca ninguém se aventurou nessa área. Você acha que não tem mercado para isso? Você meio quase que já deu uma resposta para a tua pergunta. Esses especificamente são produtos caros realmente. Aqui para chegar, aqui para popularizar, porque nós vendemos produtos de valor agregado baixo. Você tem que vender muito, é um volume, você não ganha na unidade, né? Lógico, você tem que ter uma clientela muito fiel, muito grande, que consuma sempre. E esses produtos específicos que você falou, que são grandes produtos, eu adoro, mas realmente é um pouco mais difícil você ganhar um volume. Apesar de que nós temos alguns lugares onde se encontra ótimos sanduíches, esses paninis italianos. Poucos, né? Poucos. Como eu falei... Não vamos nem fazer o comercial aqui, mas se não tem mais que 3 em não Curitiba. ganha muita atração, né? Porque realmente, como eu falei, precisa de muito volume, são produtos mais caros, né? Certo. O César também é conhecido na cidade pelas atrações culturais que ele já promoveu via a UAU, ou não, e pela participação dele em alguns eventos na Pedreira,
O Prime Rock Brasil é o mais conhecido, né? Ele já falou para nós aqui no Bastidores que é cansativo. Você não abre mão, né, de participar. André, na verdade, eu sempre gostei muito de música, né? Sempre fui, apesar de não tocar, quando eu era garoto até tocava alguma coisinha, mas eu sempre fui um grande apreciador e, consequentemente, incentivador. Principalmente de música, não só necessariamente rock, apesar de ser meu preferido. É o estilo. Né? Meu estilo preferido. Mas é verdade, o UAU vendia muitos anos, já vendeu muito ingresso. Era a nossa maneira de facilitar o acesso das pessoas aos ingressos. Numa época que não existia essas tiqueteiras atuais, né? Sim. Era muito mais difícil a pessoa ter acesso aos ingressos. É verdade, não lembro. Então nós vendemos durante Concentrava nas lojas, né? Concentrava na loja UAU, nós vendemos muitos ingressos de grandes shows aqui que passaram por Curitiba. E não sei se por isso, mas isso de alguma forma foi me aproximando de alguns empresários do ramo. Eu sempre pesquisei muito sobre o assunto, curioso mesmo, interessado como curioso. Nunca tive nenhum envolvimento de business com esse segmento. Daí eu escrevi alguma coisa no meu Facebook, algum show que eu ia, algum comentário. Daí alguns amigos da Gazeta viram, me convidaram para escrever para a Gazeta, onde eu escrevi durante uns 6 anos, eu acho, o blog Música Urbana. Foi motivo de grande orgulho para mim, ajudar a divulgar a música e a cultura aqui na nossa cidade. Foi uma época muito prazerosa para mim, sabe? Eu parei na pandemia, e daí realmente quando acabou, que os shows voltaram, daí não me animei a voltar, porque realmente dava um trabalho, André. Não dava um trabalho. Com certeza. Você fazer bem feito, como tudo que você tem para fazer bem feito, dá trabalho, é fruto de pesquisa, mas como eu falei, era muito prazeroso. Fernando, estamos caminhando por fim. Qual é o sanduíche que você come lá no UAU? Puxa vida, eu tenho que dar as dicas também? Opa! Não, eu tenho meus preferidos, né? Um dos meus preferidos. Eu não comi esse que o César falou agora há pouco. O New York. O New York. Mas o que eu mais consumo é o prensado duplo com queijo. É um campeão de venda. Esse eu gosto. Eu gosto do New York. Você gosta de New York? Puxa, eu adoro New York também. Aquela linguiça ali é muito boa. Você sabe que, obviamente, foi inspirado eu fiz inspirado nos cachorros quentes de estádio. De shows, de estádio. O formato dele é bem... E eu adorava. Quando, por algum motivo, eu estivesse fora e tinha a oportunidade de comer, eu adorava esses sanduíches. Daí fiz aqui, desenvolvemos, gostei, e eu ainda tinha aquela memória do americano e tal. Quando a próxima viagem que eu fui, seguinte que eu fui para os Estados Unidos, que eu provei o americano, meu Deus do céu, o nosso está muito melhor. Olha que beleza. É verdade. Eu nunca mais daí tive tanto prazer em comer fora, porque eu falei, não, o New York do UAU é muito melhor do que se come fora. Sabe que eu vou te contar uma história para o César e para você, Fernando? Eu tenho um sobrinho que mora na Austrália. Não vem muitas vezes, né? É fácil e barato vir, mas quando vem, nós vamos buscar ele no aeroporto e sai do aeroporto direto para o UAU, da Casa Carvalho, legal. Porque ele é fissurado no tradicional. Que legal. O guri bate 4. Eu digo, escute. Essa memória vai mais gastronômica, viu? 4, frouxo. Menino de quase 2 metros de altura. Você sabe que se um dia, nunca pensamos em escrever um livro sobre o UAU em si, mas o que eu gostaria um dia de escrever um livro do UAU em relação às histórias dos seus clientes. Bacana, deve ter muita curiosidade. Isso é muito. Eu escuto cada história legal. Como essa que você contou. Vale a pena. Sabe? Eu sempre falo, a história do UAU se torna até muitíssimo menos interessante do que as histórias de quem fez o UAU. Tá? Que são os nossos clientes. As histórias dos clientes são fantásticas. Mas também, com 51 anos, né? Como eu disse, é uma das lanchonetes mais queridas, se não a mais querida da cidade. Uma marca, obrigado. Né? Obrigado. Enfim, César, obrigado por ter vindo conversar com a gente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, um papo super agradável. Um bate-papo mesmo, né? Bate-papo. Esse é o nosso estilo. E agradecer ao César. Eu acho que, acima de tudo, César, você é um exemplo como empreendedor. Esse pessoal que está começando agora, eu acho que vocês servem de exemplo da forma como vocês conduziram o negócio até agora, né? O carinho que você tem pelo negócio que você abraçou, e mostrar que quando a gente faz com vontade, com capricho, tudo dá certo, né? E o UAU é um orgulho para Curitiba nesse sentido. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado.
Semana que vem a gente volta com mais um HojeCast. Se você, assim como nós aqui, gostaria de ver o César de volta na área editorial, conversando com os roqueiros da cidade, manda um comentário, a gente faz chegar na mão dele, de repente se anima, e o Hoje Paraná está com as portas abertas para essa coluna. Fica, né, à disposição. Ok? Acesse as nossas redes, acesse o @hojepr, acesse o site, você vai ter o noticiário sensacional de sempre, hojepr.com. E semana que vem, uma conversa com o advogado Edgar Guimarães. Reforma tributária, não perca, que é importante, vai mexer com o Brasil no ano que vem. Ok? Um abraço e até semana que vem.